O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Céus, deixai cair o orvalho, as nuvens façam chover o justo, abra-se a terra e deixe germinar o Salvador. Esta é a antífona de entrada desta Santa Missa. Trata-se de um pedido, de uma abertura para que Deus ele venha habitar a terra. Deixai cair o orvalho, as nuvens que façam chover a justiça. Nós pedimos a Deus, por meio deste versículo do profeta Isaías, que o Senhor venha habitar sobre nós, nos trazer a sua salvação. Pois, meus queridos, o Natal, ele se aproxima. E no Natal nós celebramos o menino Jesus, que vem nos trazer a salvação. A salvação, sim, vem até nós. Nós nascemos, viemos de Deus, e Ele deseja ardentemente que a gente se volta para Ele. Infelizmente, a gente se desvia, pecamos, mas Jesus morreu justamente para nos dar salvação. Só que para Ele ter passado pela cruz, primeiro Ele precisou vir a esse mundo. Por isso que celebramos o Natal, a vinda do Senhor. Se no domingo passado, terceiro domingo do Advento, nós celebrarmos o domingo da alegria, alegrai-vos sempre no Senhor, assim nos falava também a antífona da entrada da missa do domingo passado. Neste quarto domingo, nós também temos a cena da alegria. Nós vemos no Evangelho Isabel exultando de alegria, quando Maria bate a sua porta e lhe saúda. A saudação de Maria faz com que Isabel estremeça de alegria. Vários são os temas que aparecem na liturgia de hoje, e eu quero meditar alguns deles. Um deles é a humildade. Um outro, saber ler os sinais que Deus nos dá a cada dia. O serviço e a misericórdia, e ainda o fazer a vontade de Deus. Eu vou meditar nesses 4 pontos, então, esta homilia de hoje. Iniciamos, então, pelo profeta Miqueias, a primeira leitura desta missa. O anúncio de que a pequeníssima Belém, uma entre 1000 povoados de Judá, um povoado muito insignificante, dali viria o Salvador. Aqui nós temos, meus irmãos, uma bonita realidade para nós meditarmos. Jesus, ele não nasceu num berço de ouro e nem numa imponente cidade, como na época Jerusalém, ou quem sabe Roma. Jesus nasce na pequeníssima Belém. Onde ele nasceu mesmo? Uma gruta, junto a animais, não tinha lugar na hospedaria, na simplicidade daquele lugar.
na minúscula Belém, para nos ensinar que o caminho da glória, ele passa por a gente se fazer pequeno. Você quer ser grande? Seja pequeno. Esse é o caminho. Quem se humilha será exaltado. Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 14. Faz parte então da vida cristã algumas virtudes que muitas vezes são esquecidas. Por exemplo, não querer os melhores lugares. Faz parte da humildade. Outro, reconhecer os próprios erros. Mas todo mundo diz que a gente tem que ser forte. Mas faz parte da vida cristã a humildade. Reconhecer os nossos erros, isso é grandioso. Devemos também confessar os nossos pecados, nos humilhar diante de um sacerdote que também precisa se humilhar diante de um colega sacerdote. Vejam, o caminho para a gente ser grande passa por ser pequeno. Em Miqueias está contido o sinal futuro de que Deus, ele se lembrou do seu povo. Uma mãe vai dar à luz a um filho. Assim diz o profeta. Como também a visita de Maria à sua prima Isabel no Evangelho se deu para provar um sinal de que o anjo Gabriel havia dado a Nossa Senhora. Na anunciação do anjo a Maria, o sinal de que ela ficará grávida pela ação do Espírito Santo era que Isabel, sua prima, estéril e idosa, já estava no 6º mês de gravidez. Maria então, ela foi apressadamente, foi às pressas, percorrendo em torno de 5 dias, a gente calcula mais ou menos, ela fez 141 quilômetros da cidade de Belém, no norte da Terra Santa, na Galileia, até o sul, ao lado de Jerusalém, na localidade de Ai-Carim, 141 quilômetros, em torno de 5 dias de caminhada. Não tinha Uber naquele tempo, não tinha outro jeito senão ir a pé. Quem sabe sobre um animal. Mas calcula-se que uns 5 dias que ela fez, apressadamente indo até lá. Para quê? Para ver o sinal. O anjo disse: olha, como é que vai acontecer isso? Você não conhece homem algum? Ela diz. Ele vai falar que é o Espírito Santo. Mas depois vai dizer a prova, o sinal, é que Isabel está no 6º mês. E ela vai lá. Imagina aqui, meus irmãos, vamos parar um pouquinho, imagina a cena e a situação. Isabel está no 6º mês, Maria deve estar na 1ª semana. Uma mulher com 1 semana de gravidez, ela tem algum sinal que está grávida? Não dá nenhum sinal. É possível que nem ela saiba, não tem barriga, não tem nada. E ela chega na casa de Isabel, e ali João Batista treme no ventre de Isabel. E aí então Isabel vai dizer: bendita é o fruto do teu ventre. Vejam aqui nessa cena de alegria, nós vemos ali então justamente o reconhecimento de que o sinal estava ali. Não era apenas a barriga de Isabel que era o sinal, mas o fato de Isabel reconhecer que ali estava a mãe do seu Senhor. Visivelmente não tinha como descobrir isso. Aqui está o sinal. Interessante como nós precisamos de sinais em nossa vida. Como chegamos às vezes a fazer loucuras para ver sinais. Maria fez a dela. Fez toda aquela quilometragem para chegar até lá ver o sinal. Muitas vezes nós também fizemos coisas assim, ou piores, maiores, atrás de milagres, atrás de graças, de sinais. Mas é preciso saber ler os sinais. Às vezes a gente pode procurar milagres em locais não tão apropriados. Às vezes procuramos sinais em coisas que Deus proíbe, como as adivinhações, esoterismo, bruxarias, espiritismo, curandeirismos, cultos milagreiros e todo tipo de emocionalismo que tem por aí. E esquecemos ou desconhecemos de que o maior sinal está em Jesus, na sua presença e nos sacramentos da igreja.
Temos uma turma que hoje aqui vai receber os sacramentos do batismo, da primeira Eucaristia e da Crisma. Eu queria falar sobre a Eucaristia agora. A Eucaristia é o principal sacramento. É o grande milagre que Deus opera nesse mundo. Vem do céu para nos dar em alimento. É o grande milagre. Não é mais pão, mas é o corpo, não é mais vinho, é o sangue de Jesus, que vem nos alimentar, nos saciar. É o grande milagre. E às vezes a gente esquece de correr até esse milagre, não é? Certa vez os escribas e fariseus estavam diante de Jesus e lhe pediram também um sinal. Não o reconhecendo como o sinal, Jesus é o sinal. Ele estava ali realizando muita coisa diante deles. Eles pedem mais um sinal e não reconhecem que Jesus é o sinal. E ele vai dizer então que nenhum outro sinal seria dado senão de Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe, como sinal de que Jesus também ficou 3 dias no sepulcro e depois ressuscitou. Jesus é o sinal. Você quer um sinal na tua vida? Quer um milagre? Siga Jesus. Procure receber a Eucaristia em estado de graça, sem pecado. Tem pessoas que não podem comungar, tem que confessar antes. Às vezes tem que casar primeiro, às vezes tem que fazer alguma coisa, entende? Busque os sacramentos. E se não é possível, existe comunhão espiritual, que é o meio de Jesus te encontrar contigo. Mas Jesus é o sinal por excelência. Outro tema que aparece na visitação de Maria Isabel é o serviço e a misericórdia. É uma lição maravilhosa de caridade que Maria Santíssima nos deixa nesta cena da visitação. Ela, a escolhida para ser a mãe de Deus, ela vai ajudar a sua prima Isabel, que está para ser mãe e é de idade avançada. Ela vai apressadamente, como já disse, e lá ela fica 3 meses, até o nascimento de João Batista. E interessante que ela vai ficar lá como se fosse uma escrava, uma criada, sendo que ela carregava no seu seio Jesus. Observe que a caridade, ela anda sempre unida à humildade. Na última ceia, Jesus deixou essa lição bem clara, ajoelhando-se diante dos apóstolos e lavando-lhes os pés, sinal de profundo serviço e entrega a Deus. Pois a verdadeira caridade nos leva a praticar as obras de misericórdia espirituais também, que são muito importantes e às vezes são esquecidas. Eu vou citar as 7 obras de misericórdia espirituais. Uma delas, dar bom conselho. Às vezes a gente pode dar o conselho à pessoa que a gente está dando o conselho, ela não querer ouvir. É uma dificuldade, mas é melhor a gente dar o conselho, um bom conselho, do que a gente ver o irmão indo para o precipício. Segundo, ensinar os ignorantes. Ignorante é quem não sabe, quem desconhece, quem ignora. E a gente ensinar a tirar do erro é uma obra de misericórdia. Pode ser, novamente, que a pessoa não queira ouvir e aceitar. Faz parte. Claro que temos que fazer isso com caridade, na correção fraterna, às vezes. Corrigir os que erram é uma terceira obra de misericórdia. As pessoas erram, a gente também erra. Que bom quando a gente erra, quando o padre erra e alguém vem e diz: olha, padre, você acha que fez errado. É bom quando tem alguém que nos corrige, não é? Com caridade. Tem pessoas que precisam às vezes da nossa correção. Um pai e uma mãe, se não corrigem seu filho, o que vai ser desse filho? Consolar os aflitos. Tem pessoas que têm mais dificuldade, outras não, mas essa aqui é das mais fáceis, eu acredito. Aqueles que estão sofrendo, dá o seu ombro, amigo. Perdoar as injúrias, essa aqui para mim é a mais difícil. Perdoar aqueles que nos ofenderam, que nos fizeram mal. A tendência nossa ou é revidar, ou é a gente nunca mais querer enxergar aquela pessoa. E temos que perdoar quem nos magoa, quem nos machuca. Obra de misericórdia. Você libera aquela prisão que você estava dentro. Sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Essa aqui também é difícil.
Essa aqui serve para casamento, serve para vida entre colegas de trabalho, dentro da igreja, onde a gente está. Não é fácil a gente suportar às vezes a dificuldade do outro, mas é preciso. É obra de misericórdia também, paciência para a gente aguentar às vezes a dificuldade, a miséria do outro, sabendo que a gente também tem as nossas e o outro também tem que fazer o mesmo. E a sétima é rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. É a oração. Voltando então à carta aos Hebreus, primeiramente nos traz que Deus não se agrada, podemos dizer, não se agrada mais com holocaustos e sacrifícios. O que era holocaustos e sacrifícios? Era você matar o animal, derramar o sangue, oferecer aquele sangue em expiação pelos pecados cometidos. Isso é sacrifício. O holocausto é você queimar todo animal, também pedindo perdão de algum pecado. Isso era o culto no Antigo Testamento. Deus não quer mais isso, está escrito nos Hebreus. A partir de Cristo não oferecemos mais um animal em sacrifício para expiar os pecados, mas Jesus se fez o único sacrifício na cruz, a quem nós rememoramos, presentificamos, atualizamos na Santa Missa. Aqui está a importância da Eucaristia. Na missa estamos tornando presente. Não é que Jesus vai morrer de novo na missa, não, é uma única vez. A gente presentifica, atualiza, dá F5. Tornamos presente agora, rememoramos. Anamnese, esse é o termo que aparece na liturgia, tornar presente pela memória. Em cada Santa Missa, sabendo que esse sacrifício nos salva e nos santifica. Aqui temos a importância singular e única de virmos à missa todos os domingos, a nossa obrigação. Jesus diz o que na última ceia, e a gente repete na missa: fazei isso em memória de mim. Quando você vem na missa, você está obedecendo o único pedido que Jesus fez na última ceia. Fulton Sheen vai dizer assim: Jesus na última ceia não pediu para escrever um livro sobre ele, não escreveu para acabar com a pobreza, mas pediu o quê? Fazer isso em minha memória. Então a nossa obrigação de vir à missa, não é? Aqui nós recebemos o pão do céu, já falei sobre a Eucaristia. Mas o que aparece por duas vezes na segunda leitura de hoje é o que Jesus veio fazer nesse mundo terreno e o que nós igualmente devemos fazer aqui na terra. Eu vim para fazer a tua vontade. Aliás, esse é o meu lema de ordenação: seja feita a tua vontade. Nós devemos procurar fazer a vontade de Deus. Muitas vezes temos vontades que não são tão santas assim. Deus tem a vontade santa. Vontade é uma das potências da nossa alma, a outra é a inteligência. Se dispormos a nossa vontade a agradarmos a Deus, a fazer a sua vontade, teremos uma vida ordenada, seremos em Deus felizes e herdaremos um dia o seu reino glorioso. Que possamos então nos alegrar com o Natal, que se aproxima, vivendo na humildade, sabendo ler os sinais dos tempos, principalmente reconhecendo Jesus como o sinal, por excelência, a quem nós devemos seguir e servir. Servindo também o nosso próximo com alegria, praticando as obras de misericórdia e, acima de tudo, fazendo a sua santa vontade. Aqueles então que hoje vão receber os sacramentos do batismo, da primeira Eucaristia e Crisma, o meu desejo é que possam continuar vindo à Santa Missa. É diferente a igreja de colégio, sabia? No colégio a gente se forma, depois a gente não vem mais no colégio, não vai mais. Raramente a gente volta para o colégio que a gente se formou, mas na igreja não é assim. O sacramento, desde o batismo, a gente recebe e assume um compromisso de vir pelo menos todo domingo, né? Então meu desejo é que a gente possa continuar vindo na igreja. Eu sempre digo para os meus crismandos, meus catequizandos, que um sinal de que você fez uma boa catequese é continuar vendo as carinhas aqui na igreja.
Claro que tem outras coisas também, como a gente ajudar a manter a igreja com o dízimo, a gente também viver no mundo lá fora, os mandamentos, tudo isso é importante. Mas o básico é a gente continuar vindo na Santa Missa. Que possamos então, a partir dos sacramentos recebidos hoje, meus queridos, possamos incendiar o mundo com o Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo, sendo sinais da presença de Deus nesse mundo. Vocês são já, serão mais ainda pelos sacramentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.